Olá, olá pessoal, Marcos Petri aqui para mais um vídeo do Diário de um Autista e hoje com um tema muito importante para mim, sempre, em todos os estágios da minha vida, principalmente quando eu tenho que tomar decisões, quando eu tenho que tomar raciocínios rápidos e preciso principalmente flexibilizar os meus pensamentos. Eu estou falando de frustração. Quem é que nunca teve um episódio de frustração no autismo e que não conseguiu explicar como se proceder nesse caso para o seu filho, para o seu namorado, para a sua namorada, para a pessoa querida aí na casa de vocês, dentro do espectro? Bem, hoje nós vamos dar uma olhada nesse tópico que tem bastante conselhos e bastante edificações para a vida adulta do autista. Então, se vocês começarem a treinar essas dicas que eu vou dar agora, vocês vão edificar o autista para tolerar frustrações por toda a vida. Podem crer. Primeira coisa que eu peço a vocês é que tenham um engajamento aqui no YouTube. Antigamente bastava que vocês dessem o joinha para o YouTube informar vocês dos próximos vídeos do Diário de um Autista. Eu tenho visto que muitos de vocês se perguntam onde está a minha notificação, não é verdade? Deixa aí para mim nos comentários. É porque o YouTube mudou a maneira de entregar para vocês. Vocês precisam tocar no joinha, vocês precisam estar inscritos aqui no canal, bater no sininho para receber as notificações e não é só isso. Precisa comentar aqui qualquer coisa, qualquer interação no campo de comentários vai fazer o algoritmo disparar para vocês notificações desse canal. Gente, muitas pessoas perdem esse pequeno detalhe e muitos de vocês aqui por falta de interação, o algoritmo desinscreve do canal. Isso eu tive dando uma pesquisada e acontece. Então muita gente gostaria de ver os conteúdos do Diário de um Autista na sua timeline, mas acaba não conseguindo. Então, vocês precisam deixar o joinha, apertar no sininho e comentar aqui embaixo. Qualquer coisa. Oi Marcos, estou aqui. E a cidade de onde vocês estão falando, por exemplo. Uma carinha feliz, um coração azul, um trovãozinho. Só não deixem o YouTube pensar que vocês não interagem com o canal. Eu sei que vocês fazem, mas o algoritmo tem essa medida, tá certo, pessoal? Isso até me pegou de surpresa, por isso o aviso paroquial aqui no começo da nossa discussão. Agora sim, como é que a gente vai para a frustração do autista? Nós temos que começar falando do que a gente chama limiar de frustração, ou seja, o autista tolera menos tentativas e erros que a maioria das pessoas. É muito mais fácil o autista se ver frustrado, se ver drenando as suas energias e estressado. Então o limite de tentativa e erro que ele tem é muito, mas muito menor, principalmente para os autistas menores. As pessoas crescem e isso vai ficando mais natural, mas eu sei que a maioria de vocês tem filhos no espectro autista que estão ali entre os 6, 10 anos de idade, exatamente a idade em que a frustração me pegou, e eu tenho certeza que ela vai frustrar os filhos de vocês também. Dificuldades como saber perder geram gatilhos de frustração, dificuldades como não ter o processo esperado. Por exemplo, o autista é ensinado a fazer alguma coisa, mas lá da primeira vez não dá certo e ele desaba, cai no choro, insistindo ainda pode entrar em crises. Isso acontece porque o autista tem muita dificuldade de planejamento e dificuldade de flexibilização. Duas funções executivas do cérebro essenciais para saber perder, para comemorar a vitória dos outros e para se pôr no lugar do outro. Nós podemos perceber que o autista, ao ter dificuldade de saber perder, tem dificuldade também de saber se colocar no lugar do outro. Muitas brincadeiras eu participei aqui em casa e eu começava a espernear. E qual era a minha saída sempre que eu perdia? Pode ser também a do filho de vocês que vocês observam. Estar fora da brincadeira. Virar as costas. Ir para o meu cantinho. Eu tive a sorte de ter o meu irmão observando isso e mesmo que ele não tivesse esse foco no que se chama limiar de frustração, ele sabia que eu tinha que lidar com as minhas tentativas e erros. Do jeitinho dele, ele me convencia: Marcos, vai lá no começo, de novo, vê onde tu errou. Eu tinha um primo também, tenho um primo, até essa semana eu conversei com ele.
a gente vai em um grande show juntos, né? Se tudo der certo, ele também tinha essa técnica de fazer com que as frustrações ensinassem alguma coisa para mim. Então, nada de virar as costas da derrota, Marcos. Aprenda com ela. Aprenda, se melhore e faça com que isso sirva de crescimento pessoal para ti. Porque nós podemos crescer pessoalmente mesmo nos joguinhos da infância. Tudo ensina uma lição. Outra coisa que nós temos que tentar descobrir, não é fácil, mas vocês podem perceber, é que o autista tem dificuldade em conter e regular as emoções. A dificuldade, então, é de perceber a emoção do outro, perceber se isso me afeta ou não, e perceber como eu vou devolver isto para o outro. Como eu aplico isso na prática? Vamos supor que o filho de vocês perdeu em um joguinho. Ele fica tão tomado da frustração que ele não sabe se fica frustrado consigo mesmo, com vocês ou com o jogo. No meu caso, eu ficava muito frustrado com o próprio jogo. Eu dizia, nossa, que regras esquisitas, que regras chatas pra caramba, eu não quero mais jogar esse jogo. Mas na verdade eu estava frustrado com o fato de eu ter tentado e perdido. Muitas vezes vinha o meu irmão exatamente nesse momento, dizendo, Marcos, não põe a culpa no jogo, põe a culpa em ti. Não é culpa, e sim a tua maneira de entender essas regras foi equivocada. Mas quem sabe se tu treinar mais, ela não é superada. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Se o filho de vocês tiver irmãos, deleguem isso a eles. Se o filho de vocês tiver somente vocês, sejam os incentivadores dessas regras. Façam com que o autista entenda que se ele tentar e modificar a sua estratégia, ele vai ganhar no futuro, vai se frustrar menos em outros jogos e também vai saber perder. E quem sabe perder sabe uma série de outras coisas, como dar abertura ao outro. Na hora, por exemplo, de fazer um trabalho em equipe, quem sabe perder sabe dar a explicação para o outro também. Cada um fala um pouquinho. Gente, por não saber perder, quantas vezes eu quis fazer trabalho sozinho na escola? Quantas vezes eu expliquei várias coisas sozinho? E os meus colegas de equipe, principalmente na língua inglesa, isso acontecia, eles ficavam assim, mas o Marcos falou minha parte, falou a parte dos colegas, todas juntas. E isso, ao treinar meu limite de frustração, eu fui cedendo, eu fui começando a delegar responsabilidades, fui começando a ver onde eu era bom e onde eu poderia ajudar os outros. E com isso, eu comecei a me pôr no lugar dos outros, usar melhor a teoria da mente, regular melhor a minha emoção e perceber melhor a emoção do outro. Vejam como que é uma trama difícil de entender num primeiro momento, mas se nós ensinarmos os autistas a perderem, modificarem os seus erros e tentar no futuro, nós conseguimos tantos ganhos. Vocês percebem? Conseguir administrar uma emoção, conseguir administrar a sua angústia, conseguir direcionar melhor os seus esforços, porque uma pessoa angustiada, ela abaixa a cabeça e vai se deixando levar pela baixa autoestima. Saber melhorar essa coordenação, que parece complicada, mas vão por mim, não é. É só a gente prestar atenção, ensinar a esperar, ter paciência, saber perder, que vai dar certo. E aqui eu trouxe algumas estratégias para saber perder dentro do autismo. Primeira coisa e mais óbvia é ensinar a perseverar, aquilo que o meu irmão e que o meu primo faziam e ainda fazem até hoje. Marcos, olha, não vai ser da primeira vez que tu vais pegar esse verbo do inglês, não vai ser da primeira vez que tu vais aprender essa jogada de xadrez. Persevera um pouco. E aí ensinar a criança a achar os erros. Por que está errada essa tentativa? Por que tu perdeste no xadrez? Que jogada tu fizeste errado? Né? Eu tive jogos de xadrez com os meus parentes que eles voltavam uma jogada para trás, diziam, olha só, eu comi o teu cavalo porque tu deixou aberto aqui, ó. Olha só a peça que tu deixou aberto. Isso faz com que o autista aprenda de uma forma educativa e nunca culpar a criança, né? Tu perdeu porque é ruim mesmo. Isso
ativa ainda mais gatilhos de frustração. Mas tem uma estratégia que é ainda mais legal, principalmente para os menores. Criar um lema antes de jogar. O meu lema sempre foi: participar é importante. Então, não importa se eu jogasse tênis de mesa e perdesse todas, mas eu estava participando e todo mundo frisava: participar é importante. Cada família tem o seu lema. Antes de brincar de algo competitivo com o autista, cria um lema, cria uma regra. Outra coisa que se pode fazer é criar coisas engraçadas. Por exemplo, eu lembro que eu jogava FIFA no videogame, eu tentava jogar, eu nunca ganhei nada dos meus primos jogando no videogame, mas eu jogava e todo mundo dizia: tu é perna de pau até em videogame, Marcos, olha só, Marcos, se tu chutar assim, a bola vai fora do estádio, tu devia ser o gandula. Mesmo no videogame eu achava engraçado. Claro, cada pessoa tem que ter esses momentos engraçados. Tipo, quen, 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 já é um bom começo. A criança errou, faz aquele quen, 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 ou pé, errou, e diga como é o certo, com muita paciência, com muita sabedoria e serenidade. Agora eu vou passar alguns joguinhos. Eu sei que muitas crianças gostam do digital e nesse quesito ele pode ser muito educativo. Jogos para aprender a perder e não se frustrar. Eu separei 2 que vocês podem achar facilmente na internet. O primeiro deles chama Helicóptero. Pode digitar no buscador. É um helicóptero azul e branco assim. Vocês vão apertando o botão direito do mouse para deixar o helicóptero sempre subindo. E tem que evitar algumas barreiras. Então, é modificação de estratégia, é tolerância de erros e é melhoria com os acertos. Outro jogo que vai lidar com atenção dividida, com tempo, é provavelmente mais útil para os maiores, chama-se Gold Miner, ou Minerador de Ouro, tem esse nome também. Digita ali nos buscadores, vocês vão controlar um garimpeiro, tem que trazer o ouro para cima em 1 minuto. E aí vai pegando algumas coisas que não valem tanto, tem um medidor que precisa ser alcançado a cada fase. É muito legal. Treinem isso. E me digam depois nos comentários se houve ganho, se não houve, se foi engraçado, se foi divertido. E principalmente, façam esses aprendizados serem legais. Pessoal, por hoje é isso. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia de vocês e pelo carinho de sempre. Deixe aquele like. Compartilha para quem ainda tem dificuldade com a frustração do autista, que eu sei que pode ser mais desafiadora, mas eu sei também que depois desse vídeo vocês já estão muitos passos à frente e o filho de vocês também vai ter grandes portas se abrindo nessas frustrações. Tentem perceber por esse ângulo. Um grande abraço, eu fico por aqui, até o próximo vídeo do Diário de um Autista. Tchau!